Vamos começar com Dona Zilene, fazendo as honras da casa, falando um pouco a respeito da sua trajetória. Boa tarde a todas, embora já tenha feito alguns cumprimentos, mas quero deixar aqui minha efusiva satisfação de estar com vocês. Não só pelo esse ambiente agradável que a Rádio Princesa nos oferece, mas pelo clima de relacionamento entre nós mesmos. Parece até que já nos conhecemos há muito tempo. E que bom que eu encontrei pessoas que já conhecia. Pessoas até que já trabalharam comigo na Casa de Saúde São Camilo. Isso é muito salutar. Isso é gratificante. E eu agradeço de coração a Lidiane por ter me feito este convite. Muito obrigada. Já estou entendendo que já aprendi muita coisa, experiências que quero para a minha vida. Estela, conta um pouquinho para a gente aí, quem é Estela Mares? Eu estou muito feliz também, assim como minha mãe, de estar esse finalzinho de tarde, no cair do sol, aqui na Cidade da Poesia. Porque essa cidade não é de hoje que eu a visito. Eu estava aqui presente nas fundações dessa emissora. Então, tenho o Lucílio como meu irmão mais velho. Eu digo que, em termos de contemporaneidade, em aprendizado e convivência, eu sou a filha primogênita do casal Milton Marques de Medeiros e Zilene. Mas em tempo posso dizer, de aprendizado empresarial, eu tenho que beber nessa água dessa fonte, uma vez quando meu pai fez Páscoa definitiva, e desta outra fonte. E por que eu preciso beber essa água? Para melhor servir a vocês. Vocês do Vale do Açu, vocês mulheres empreendedoras, no qual dia a dia nos inspira a continuar nesse protagonismo, de sermos quem somos. Então, é com muita alegria e de uma forma muito simples que eu me sinto muito bem acolhida. Vocês já me acolhem desde a minha primeira infância. Então, meu muito obrigada aqui nessa tarde. Gente, eu estou muito feliz com esse convite. Quando a gente iniciou ali a entrevista, eu disse que Daniela comentou que não tinha sempre que quando surgiu, né, a ideia desse momento aqui, ela disse: Joyce, se você não tivesse aceitado, eu tinha passado 3 dias chorando. Então, isso assim é um grande presente, né? Ouvir isso, ter meu nome associado a um momento desse, é muito bom. E para mim, acho que para mim é tio Cici, certo, gente? Vi tio Cici emocionado e, para mim, assim, estar com mulheres e falar sobre o empreendedorismo feminino é muito genuíno. Porque hoje eu estou com 37 anos, mas eu cresci, né, no meio onde eu vi minha avó batalhando a vida inteira, né, no comércio. Quem conheceu Dona Lourdes conhece, sabe o que é que eu estou falando. Tenho do berço minha mãe, né, Aparecida, que para mim, assim, são as palavras que você disse inicialmente, né? Eu via minha mãe numa tripla jornada, de dia, de tarde, de manhã, de tarde, à noite ainda era professora. E hoje, naquela época, para mim era uma coisa normal. Eu só sentia mais falta da minha mãe em casa, né? Mas hoje, eu sendo mãe e também tendo quase uma tripla jornada como ela, eu fico assim me perguntando como é que dava conta de tantas coisas. Então, eu cresci, sou muito privilegiada por ter crescido numa família onde minhas melhores referências não estão numa busca da internet. Minhas melhores referências de garra, de resiliência são da minha família. Eu, graças a Deus, tenho exemplos tanto das minhas avós como das minhas tias, que eu acredito que essas experiências de berço, para mim, somam com minha vida pessoal e profissional, e acredito que a gente possa colaborar hoje, nessa tarde, aqui, nesse momento tão especial, né? Eu costumo dizer
de que o empreendedorismo é muito nato, próprio na pessoa, mas também ele pode ser desenvolvido. Ele pode ser não só aprendido através da didática, como através do exemplo. Numa verdade, você colocou muito bem, embora não sei se conhece, e eu aproveito para dizer um pouco da minha história, que eu sou filha de comerciante e de uma mãe professora. E muito cedo, lá em casa, nós tivemos esse olhar de que como se profissionalizar para o futuro. E no futuro eu encontrei o meu esposo com muito mais, digamos assim, condições de me também conduzir para uma realidade de empreendedorismo. Mas eu peço permissão para falar de uma historinha. Eu nem sei se deveria contar. Por favor. Ela parece... Eu tenho muitas historinhas na minha vida. São 78 anos. Então, encontre as historinhas que é nelas que eu vou me fixando. Porque, veja bem, eu tinha uma idade de uns 8 anos e quando mamãe vinha de Upanema para Mossoró, eu sempre era uma das que vinha com minha irmã Zilda Maria. Por sinal, tem aqui que já foi aluna dela, não é, Liviane? E em Mossoró eu achava ótimo, porque qual era o meu, veja bem, na época era com interesse de poder ir com ela para o comércio, claro que ganhar presente. Né? E numa dessas viagens, em uma visita a uma das lojas, quando menos espera, eu, pum, soltei um pum mesmo. E neste pum veio acompanhado de fezes. E mamãe Alice aperreou, eu disse, não sei o que, a menina disse, tem banheiro. Depressa me levaram para o banheiro. Aí ela deixou, eu digo, não, mãe, eu vou lavando, eu vou cuidar. Eu realmente fui tirando a calcinha e fui lavar a calcinha. E ela foi comprar uma outra calcinha, ainda bem que era uma loja de... tinha roupa feminina, e me trouxe a calcinha. Tão logo a calcinha foi chegando, não tinha ainda esses, né, vaporizadores de enxugar as mãos, eu balançando a calcinha, ali mesmo fui visualizando a sacola da compra que ela tinha feito, já fui colocando, enquanto ela me vestia, eu já fui colocando a calcinha na sacolinha e disse, mamãe, vamos procurar agora vender a menina da loja, porque está bem limpinha e é mais bonita do que essa que a senhora trouxe. Mais bonita, porque tinha biquinho, era elástico na perna, a outra não. Aí ela, menina, eu senti aquela reação. E me tirou dali do momento, e quando fomos para o carro para falar com papai, ela já foi contando, essa minha presepada, vamos dizer assim, e ele disse, filha, a gente não ganha na vida por enganando o povo, exatamente. Você, para poder crescer como comerciante, para poder fazer negócio, tem que ter honestidade. Eu digo que isso foi minha primeira lição para o empreendedorismo. Uma lição verdadeira, que ficou na minha mente e eu conservei para hoje poder estar contando a vocês. É bonito a gente aprender com os pais o que é verdadeiro para fazer crescer. Crescer na vida, mas com honestidade. E dentro desses princípios e valores, né, que você verificam aí que mamãe, como ela diz, ela tem várias histórias e é uma enciclopédia, digo que ambulante em termos de conhecimento.
E eu agradeço muito a Deus, sou uma pessoa de muita fé, de muita espiritualidade, Rivânia. O fato de ter nascido numa família tão equilibrada. Eu digo que Deus me ama assim imensamente. E quando eu digo isso, não é me valorizando no sentido de que eu sou melhor ou tenho pretensão melhor do que ninguém. Porque todas nós somos iguais. Todas nós somos iguais. Todas nós temos potenciais. Né? E quando eu falo isso, é muito mais para vocês acreditarem na força que cada uma de nós temos. E imagina essa força junta. Como Rivânia estava há pouco tempo falando, né? Ninguém para o empreendedorismo feminino. Mas aí é pautado nesses princípios e valores que cresce a menina chamada Estela Maris. Eu sempre soube onde é que eu queria estar. Assim foi quando eu tinha meus 15 anos, ainda nem todos formados, e mamãe e papai vinham e perguntavam, você vai ser o quê? Você vai querer fazer faculdade para quê? Eu sabia que eu queria fazer faculdade. Só que até então eu não estava preparada para dizer para eles que a faculdade que eu queria não tinha na minha cidade. Tinha universidade em Mossoró. Até que um dia eu tomei coragem e aí eles já preparando o apartamento em Natal e tudo, porque a capital aqui do estado era em Natal. Então, eu já tinha revelado que em Mossoró não tinha o que eu queria, porque ela era formada em serviço social, papai em medicina. Não tinha faculdade em medicina na época, mas tinha serviço social. Então, se eu espelho, se ela é minha referência, sempre desde criança, podia ter formado em serviço social. Nada contra. Até que em ponto eu chego para eles e digo, eu quero fazer medicina veterinária. Eu já estava pensando que ela queria ir à Lua, porque era tão difícil, não tinha em Mossoró, não tinha em Natal, não tinha em Fortaleza, que na época não tinha. Nenhum desses cursos tinha curso, nenhuma das universidades tinha curso veterinário. Eu dizia, e na época era fama, né? A Lua. Meu Deus, essa menina quer ser astronauta. E era uma profissão assim muito masculinizada, né? Porque até então só se tinha na cidade, era um médico veterinário, o restante era técnico, mas todos masculinos. Então não tinha referência feminina na medicina veterinária. Hoje não, hoje a gente já vê. Pois bem, o fato é que saí de casa bem cedo, né? Graças a Deus tive esse privilégio de ter pais que já tinham essa condição de proporcionar, me formar no que eu queria. E minhas primeiras barreiras foram dessa forma, foram vencidas. Nunca me senti marginalizada, excluída, vitimada pelo fato de estar em um ambiente que predominava a figura masculina. Muito pelo contrário, sempre obtive apoio. Eu digo até que tem alguns guetos, alguns movimentos que fazem a leitura equivocada, né, no sentido de que nós temos a força de vencer, mas a gente precisa também dos nossos companheiros. Eles são também importantes. E tem muito homem que são feministas. Meu pai era exemplo de um deles. Meu pai apoiava tudo que nós, 4 filhas mulheres, quisemos. Todas nós nos formamos no que nós bem quisemos nos formar. Então, eu trago essa voz, essa fala, porque às vezes a gente pode achar que não, que há uma guerra entre homens e mulheres, e não é isso. A gente tem que passar para o homem que eles são companheiros. Há muito mais um sentido de cooperativismo do que competitivo. É muito mais colaborativo do que competitivo. Eu hoje gerencio uma empresa na qual depois fiz outras formações, é importante eu passar aqui para vocês. Terminei meu curso de medicina veterinária, depois me formei em administração de empresas, fiz MBA, especialização em finanças, na área de gestão financeira, terminei marketing e vendas também. Fui graduada pela UNP em marketing e vendas, né? Foram algumas das formações que eu fiz
de graduação e pós-graduação. E hoje eu estou na liderança, estou como CEO do Grupo TCM, que é um serviço de telecomunicação, aqui não só aqui no Vale do Açu, mas no estado do Rio Grande do Norte. A gente está presente em mais de 70, aproximadamente em 70 cidades, 70 municípios, né, impactando o desenvolvimento e inspirando pessoas a empreender. Mas eu conto no meu lado também com a figura masculina, que é o meu esposo, Leonardo Melo, e o meu cunhado, que é Gustavo Sena. Então, é com essas duas forças também que faz com que a gente se projete, se impulsione e desbrave, né, e vença todos os obstáculos. Muito interessante, a gente, os assuntos todos vão se encaixando, né? E isso é muito bom para a gente entender que, assim, hoje eu estou assumindo também eu não estou diretamente vinculada, trabalhando diretamente com os atendimentos da consultoria de imagem, como eu vinha trabalhando, né? Eu assumi uma posição também de liderança numa empresa, mas tudo isso que a gente fala sobre imagem, ele não se desvincula, né? Infelizmente, a mulher ainda precisa provar algumas coisas, né? Dependendo do meio que... Na maioria dos meios profissionais que ela vai se enquadrando, a gente precisa, muitas vezes, provar. Não necessariamente com provas verbais, mas, às vezes, a nossa vestimenta, a maneira como a gente se comporta, ela é suficiente para transmitir uma mensagem, para comunicar determinadas coisas, né? Determinados propósitos que a gente tem. Então, como Estela havia comentado, quando a gente tem a certeza de onde a gente quer estar, a gente vai trabalhando, né? Vai caminhando, colocando uma pedrinha por dia, tentando trabalhar para que a gente consiga chegar naquele propósito. E uma forma que a gente já... Existem vários exemplos, se a gente for buscar na internet, é a maneira como, às vezes, a gente se posiciona, né? Qual é o público que eu quero alcançar, qual é a forma que eu quero ser reconhecida. Quando eu falo isso, gente, não é necessariamente nós estarmos totalmente... Não é sobre marca de roupa, não é sobre isso. É muito também de como a gente se posiciona, do que a gente acredita, né? Quando a gente consegue ter uma imagem limpa, fortalecida, e colocar na prática, né, aquilo para dentro da nossa empresa, comunicar a nossa essência, isso aí flui muito tranquilamente, flui de forma muito positiva. Eu tenho um exemplo hoje, como eu disse, né? Eu não estou necessariamente na consultoria, atuando diretamente em empresas, no segmento de moda, mas hoje, na posição que eu estou liderando uma outra empresa, eu não deixo de estar sendo espelho para outras pessoas, né? Então, a gente, principalmente na posição de mulher, quando a gente tem outros colaboradores, em sua maioria masculina. Por exemplo, eu já estou num segmento de eventos, hospedagem, e aí, quando a gente tem eventos, por exemplo, a gente sempre se preocupa. Pessoal, vamos todo mundo, por exemplo, os homens, cabelinho organizado, cabelinho cortado, porque essa preocupação com a imagem, às vezes, é muito só da mulher. Esse peso, às vezes, ele recai muito sobre a mulher, né? É mais um dos pesos que a gente vai carregando, mas o homem ele também precisa transmitir essa imagem positiva, essa imagem, se preocupar com sua imagem, desse autocuidado, exatamente. Então, não é porque eu necessariamente não estou diretamente trabalhando com a parte de análise cromática, que eu já era mais forte, né? Eu já fui mais presente nesse momento, agora estou em outro momento, mas a gente segue nessa preocupação, porque eu estou representando uma empresa, né? Hoje, eu sou a imagem também de uma empresa. Então, é muito importante a gente se manter nesse autocuidado. Não é para se arrumar para outra mulher, não é porque a gente... Não é com o esforço, gente. É sobre a gente entender nós mesmos dentro do nosso contexto. Mas eu preciso estar o tempo todo, por exemplo, com a roupa, eu sinto muito calor. Não, então vamos adaptar às suas necessidades, à sua imagem, às necessidades que você tem
para aquele momento, né? Não adianta. Eu lembro muito quando eu fui fazer, em das capacitações que eu estava fazendo, e o meu professor, um dos professores, né, de consultoria masculina, Alexandre Taleb, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um ícone das vestimentas masculinas. Ele disse que uma vez perdeu um contrato porque uma empresa de publicidade chamou para ele fazer um trabalho, né, de identidade visual do fardamento daquela empresa. E aí ele foi, a empresa era bem descolada, bem jovem, e ele chegou lá. Quando ele chegou, ele foi no estilo dele, todo muito formal, né, terno completo, sapato social. E quando ele foi entrando, ele disse: esse contrato eu não vou pegar, eu não vou conseguir, porque eu não estou conversando com essa empresa, não estou alinhado aqui nesse processo. E aí, quando chegou na diretoria, né, que foi para conversar diretamente com o chefe, com o diretor da empresa, ele viu assim mundos completamente diferentes. E aí ele foi super educado, recebeu, mas depois veio a devolutiva dizendo que, infelizmente, ele não ia fechar negócio, eles não iam fechar negócio porque eles não se identificaram, né? Então, um profissional assim maravilhoso, super capacitado, mas que não conversou com aquele. E ele conta porque eu acho importante a gente também falar sobre as experiências que não deram certo, né? Eu acho muito importante. Eu, por exemplo, também recentemente tive a experiência de uma empresa que tinha uma ideia, assim, um conceito maravilhoso, que era uma loja colaborativa formada só por mulheres, mas que, infelizmente, não funcionou da maneira como a gente preveu, né, em Mossoró. Talvez esse conceito de colaborativo, né, ainda seja um pouco recente para a gente, mas, para fechar o raciocínio, a gente sempre buscar comunicar para o nosso público, a gente transmitir uma imagem do público que a gente quer, do propósito que a gente quer, né? Não adianta você tentar se moldar a um exemplo, a uma imagem que é diferente do produto que você está oferecendo, do serviço que você oferece, né? Sempre a essência da gente vai falar mais alto e eu acho que vai dominar. Como é que a senhora passeou aí durante todo esse tempo nessa trajetória, no meio desse público masculino, feminino, e tendo que liderar, tendo que estar à frente aí com toda essa jornada, e também já fazendo a transição, né, do processo sucessório aí para suas filhas? É um fato. Inclusive, lá em casa, 4 filhas mulheres. Eu encerrei minha carreira de filhas. Eu estava com as 4 mulheres. Chegou a primeira neta. E, na sequência, veio a segunda neta. Aí Milton dizia: a casa das 7 mulheres. Mas isso fazia com que a gente tentava cada vez mais estimular. E eu dizia: Milton, imagina você... Qualquer notícia que trazia a visão da mulher no empreendedorismo, na liderança, na capacidade evolutiva, eu mostrava. Está vendo? O futuro quem vai mandar são as mulheres. As mulheres é quem vão liderar, porque tem mais percepção. Aí ele completava. Muito de uma visão humanística. Aí ele já ia dizendo: a mulher tem mais facilidade de olhar, de perceber. Ela é capaz de uma festa, você falando aí, e eu me lembrando, de chegar em casa, no retorno, e fazer um vestido igualzinho ao que viu a amiga lá na festa. Até a quantidade de botões do vestido coloca igual. A mulher tem essa percepção muito mais acurada na inteligência do que o homem. E com essas reações, nós podemos ver, e eu tive experiência através de, como fui aluna concluí meu curso de serviço social, fui estagiária no batalhão, pela banda militar do Batalhão de Polícia de Mossoró. Um ambiente totalmente cheio de regras, muita
continência, muito respeito, muita referência. E não tinha mulher. Nós fomos, eu e uma amiga minha, fomos as primeiras mulheres a ser estagiária no batalhão de polícia. Fomos para a banda municipal, para a banda de música. E isso nos orgulhou muito, porque a banda de música tinha umas certas regalias. Já começava com salário diferenciado. A banda de música tinha direito a umas cestas básicas e nós começamos a introduzir a possibilidade de reunir a família da banda, porque mulher não entrava no quartel militar de Mossoró. E nós convencemos ao coronel Valdomiro que aqueles rapazes, aqueles homens, eles tinham família. E que então começamos a comemorar as datas festivas dos meses, e nessa data festiva começamos a fazer a comemoração dos aniversários deles. E nessa sequência começamos a trazer as famílias. Isso foi uma unidade, foi uma referência para que outros serviços policiais, inclusive fomos a Natal fazer palestra para o comandante da guarda e entender que eles não recebiam nem estagiárias, que estagiárias do serviço social poderiam desenvolver a sociabilidade no ambiente de trabalho. E, através dessa sociabilidade, enriquecer não só a liderança, e, para isso, eu, na sequência, fui trabalhar como no IPERN, que Milton foi ser presidente, na época era do IPE, e nós moramos 3 anos em Natal. Então, eu vi a possibilidade de, em Natal, eu continuar minhas graduações. Se eu já tinha um curso de graduação de hospital, administração hospitalar, se eu já tinha serviço social, que me faltava, que dificuldade teria de ir pela UFRN, um curso de liderança em qualidade total. Inclusive, fiz com Lidiane, não foi, Lidiane? Está aqui ela. Fizemos esse curso de liderança total pela UFRN. E, na sequência, fiz mais um outro, sobre administração na visão empresarial. Isso tudo nos leva a perceber que a mulher não precisa estar diferenciando nem fazendo queda de braço com o homem. Ela precisa estar se unindo e colher do que é que ele tem mais capacidade de oferecer para que ela também cresça mais. Ela não só ajuda o homem a crescer, como ela também desperta para fazer com que ele a ajude a crescer mais. Foi dessa forma que fui levando, entendendo que a vida em família, com 7 mulheres, um homem liderando, para a felicidade chegou o primeiro neto. Aí ele dizia, agora tem homem nessa casa. Com essa experiência que a mamãe relata, né, dá para perceber que eu fui orientada a entrar, permanecer e sair dos ambientes muito bem. E hoje, vou falar de uma forma prática para vocês. Hoje, na posição na qual estou em Brasília, ocupando, né, a representatividade no estado do Rio Grande do Norte, no Conselho da Abrinte, então é muito comum estar novamente a vida me levando para ambientes masculinizados. No meio de telecomunicação não é diferente no meio da veterinária, tá? Eu já tive o estágio lá no início. Então, hoje estar em ambientes, chegar em um momento de próximo, porque a gente trabalha muito próximo ao governo, né? Então, estar em um ambiente, em uma plenária, onde uma mesa gigantesca, com mais de 30 pessoas para sentarem nessa mesa.
onde dessas 30 pessoas, 3 ou 2 são mulheres, é comum, tá? Lá em Brasília isso é comum. Até ponto eu chegar em um momento lá, logo quando entrei na Brint, e aí eu trago essa fala para vocês, que eu acho que serve como exemplo, em que eu estava lá com a Cristiane Sanches, e a gente chegou cedo. Eu gosto de chegar, a mamãe sabe que eu gosto de chegar nos ambientes na qual que a gente vai ter um pronunciamento, uma fala, cedo para ver, entender como é aquele ambiente, conhecer as pessoas, né, se aproximar um pouco das pessoas. E a gente chegou cedo. E chegando cedo, nós ocupamos não as primeiras posições da mesa, mas ocupamos um local estratégico para o momento no qual pretendíamos ali estar. E o fato é que as pessoas foram chegando. E essas pessoas, maioria homens, a ponto de chegar e não ter mais cadeira. Não ter mais cadeira. A sala estava hiper mega lotado. E eu, como, digamos assim, era uma pequena aprendiz ali dentro daquele universo. Foi no meu primeiro ano na associação. E aí eu me faço o gesto de me levantar para ceder a cadeira para uma autoridade que eu entendia que era maior do que a minha. Quando a doutora Cristiane pegou e disse, fique aí. Aí eu olhei, mas como assim? Porque meus pais tinham me educado a entrar, mas não precisava estar ali ocupando a melhor posição se uma vez chegou um outro, né, que merecia estar naquele local. Ela disse, você está na mesa e você vai permanecer nessa mesa, porque este lugar é digno para você. Ali eu simplesmente calei e aprendi. A ponto de hoje estar talvez em uma cadeira diferente das demais. Isso me incomoda. No momento que eu me sentei aqui, eu não sei se alguém percebeu. Eu disse, mamãe, passe para essa cadeira. Quando o Rivânia viu que a rodinha não estava fixa bem, eu acenei assim, sem querer fazer maior alarde, eu digo, venha para cá, que eu vou para aí, eu vou para essa outra. O fato é que aí, ao mesmo tempo, eu digo, eu preciso estar bem tranquila para poder passar a mensagem para essas meninas. Eu vim aqui para passar uma mensagem. Se eu não ficar tranquila comigo, eu não vou ter um raciocínio lógico e não vou conseguir fazer a transmissão da comunicação. Então, logo me lembrei lá do meu ensinamento com a doutora Cristiane. Fique na mesa, que este lugar lhe pertence. Se você foi colocada aí, então aceite e siga. E foi assim. E é assim que eu faço hoje em minha vida. E aconselho vocês também a ver, novamente, qual é o local que vocês querem estar. Querendo estar nesse local, agarre. E fique, porque esse local lhe pertence. Só complementando, isso é muito valioso, perpetuar essa fala e a gente entender como os símbolos, como nós somos cercadas de símbolos, né, que não necessariamente, como eu havia dito, às vezes pronunciar nem sempre comunica tão forte quanto os símbolos, né? A cadeira diferenciada, ela pode representar alguma coisa, e aí eu puxo para esse gancho da imagem, né, que às vezes a gente pode carregar a importância do que a gente quer transmitir apenas com o que a gente está vestindo, com a cor que a gente está, com a maneira como a gente chega nos lugares, né? Não é também só sobre a moda, é a forma como a gente se posiciona, né? Saber a hora correta para falar, deixar o pensamento ele ser mais, a voz ser mais lenta do que o pensamento, né? E a gente conseguir adequar. Nem sempre numa situação como essa é tão fácil, né? Eu confesso que eu tremi um pouquinho aqui ao lado delas. Mas a maneira como a gente se posiciona, ela vai comunicando muito. E aí tem esses símbolos que a gente consegue transmitir. A forma como você, por exemplo, vou dar um exemplo também muito interessante, de quando eu fiz o curso de imagem pessoal e imagem corporativa. Todo mundo, acho que todo mundo conhece aqui
nos primeiros anos, isso aí ela foi colocada como exemplo, só para a gente entender um pouco da imagem masculina, da imagem feminina num ambiente, num momento em que, né, os homens predominam. Nos primeiros anos em que ela foi candidata, a imagem dela, se eu tivesse aqui em fotos, eu conseguia colocar melhor. Como ela evoluiu a imagem, né, em simples mudanças para ela se posicionar de uma forma mais firme, né? Não necessariamente no gogó, né, tendo que falar com mais força, mas, por exemplo, uma mudança no penteado. Ela sempre, na última eleição, na penúltima, eu acho, nas eleições acho que estava ali em 2018, de 2018, onde eu acho que, se não me engano, no primeiro turno, ela teve um percentual bem considerável. E aí eu tive aula com a consultora de imagem dela. E ela mostrando que, eu não estou falando sobre política, é sobre posicionamento e imagem, e mostrando que ela estava nas campanhas anteriores, ela aparecia com roupas mais largas. E aí, nessa de 2018, ela aparecia com roupas mais ajustadas. Não é justa, é uma roupa mais ajustada. Porque quando, às vezes, a gente está com uma roupa muito larga, muitas vezes a gente transmite a imagem de que está querendo esconder quem nós somos. E aí o cabelo, ela mostrou também a diferença do cabelo. Elas colocaram como uma estratégia o cabelo dela sempre muito firme, o penteado sempre muito firme, muito preso. Isso também transmite uma imagem de firmeza, de posicionamento, né? Que ela era uma batalha, digamos assim, que ela estava ali enfrentando. Então, são esses pequenos símbolos, esses gestos que a gente pode ir inserindo na vida pessoal, né, e na vida profissional, que vão trazendo um melhor propósito, um melhor resultado do que se espera, né? Quero estender aqui o agradecimento a todas vocês, né, que estiveram aqui ouvindo. Ser ouvinte não é uma tarefa fácil, né? A gente, não só de forma coletiva, mas de forma individual. Muitas vezes a gente quer falar, mas tem pouca disponibilidade para ouvir. Mas quando a gente para ouvir, muitas vezes a gente aprende bem mais, né? Então, obrigada por estarem aqui, por ter dado a atenção. E eu gosto muito de dizer assim que nós estamos, quando a gente está num lugar, quando a gente é chamado para um lugar, aquelas pessoas precisavam da gente, como nós também estávamos precisando daquelas pessoas. Então, eu estou aqui hoje porque eu precisava de vocês e vocês provavelmente estavam precisando ouvir alguma coisa que eu tinha para falar e contribuir com vocês. Eu espero que reverbere de alguma forma. Pode não ser hoje, mas em algum momento, se vocês lembrarem de alguma fala, de alguma coisa que eu falei aqui, para mim já é assim, é um valor absurdo, né? Então, agradeço estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas. Daniela, obrigada. Todo mundo. Parabenizar o espaço aqui da Rádio Princesa. E espero que tenha, né? Não sei se vai ter igual a série. Vamos ter os próximos episódios. Obrigada, gente. Não diferente de Joyce, também eu quero agradecer. Agradecer a Joyce, a Rivânia, a Lucifânia pelo convite, por essa oportunidade de ter vivido esse finalzinho de tarde ao lado de vocês. Eu acredito muito, como eu falei no início da fala, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que nada acontece por acaso. Se a gente hoje está aqui também é porque em algum momento o meu propósito de vida se coincide com o propósito de vida de vocês. Então, no que eu puder, assim como ela sempre me inspira, quem me orienta. No carro mesmo eu vinha com uma dúvida: mamãe, como é que eu procedo nessa situação de desafio que a vida está me impulsionando, né? E me coloco aqui à disposição de vocês, tá? Para ouvir, seja, sei lá, conselho se diz que não se vende nem se dá, mas a gente troca. Então, estou aqui para trocar conselhos com vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a me aconselhar, estarei a ouvir, como também, se precisarem, eu puder contribuir, também pode me procurar, pode me acessar. Lucílio tem meu telefone, tem meu contato.
Não precisa nem as redes sociais, não. A gente, um WhatsApp a gente troca rapidinho. Não precisa de 7 passos, não, né? Muito obrigada, gente. Eu quero dizer que fica sempre, realmente, por menor que seja a florzinha, o perfume nas mãos de quem oferece flores, de quem oferece rosas. Rosas desabrocham amor, desabrocham reconhecimento, maneira de relacionamento. Isso que estamos vivendo hoje é um autêntico relacionamento interpessoal, pessoal, dirigido e até subentendido. O caso que Joyce coloca, com essa experiência que ela teve, precisando estar mudando de carro, mudando de atitudes, para poder assumir o compromisso do trabalho dela, eu tive uma vivência interessante. Teve uma época, quando o governo mudou o posicionamento da saúde mental. Milton, na época, era técnico de psiquiatria do Ministério da Saúde. E nós passamos por momentos bem acirrados de dificuldade em entender como era que ia ficar, porque a clínica chegou até a ficar 8 meses sem receber valores. Não era repassado os valores. Mas não era só a nossa. Que a nossa, inclusive, para o Ministério da Saúde, era conceituada como clínica de melhor nível. Era número 5, que era uma escala até o número 5. A nossa tinha as melhores diárias. E quando o governo decidiu desinstituir os hospitais, então o nível de diária ficou no nível 3. Então, para manter um hospital com aquela categoria, não era possível com aquela remuneração. Aí nós tivemos que mudar de vida. Aí, nessa época, Estela já estava em veterinária e ele montou uma granja. Estela dentro da granja, produzindo ovos, e tinha que fazer esses ovos serem negociados, ser vendidos. Então, o que foi que eu fiz? Tinha que ajudar. Não podia ficar ali aguardando que a coisa bem boa acontecesse, porque não tinha outro meio. Fui para vender ovos na Pedra do Mercado. E foi uma experiência interessante. Eu digo pedra porque não é nem pedra. É assim que eles chamavam os que estavam ali ao redor. É aqui, Dona Zilene, a senhora aqui na Pedra do Mercado? Sim, meu filho, eu estou com mercadoria, preciso vender. E, além do ovo, começou a chegar, né, Lucílio? Ele estava se lembrar disso. Está aqui. Um terreno que Milton adquiriu aqui pertinho de Panguaçu, onde plantou tomate, e haja chegar os caixotes de tomate verde lá em casa. Eu digo, opa, é isso que nós precisamos, estamos sem receber nada. Aí vamos para onde? Vender tomate também, na Pedra do Mercado. E essa essência foi fundamental, porque nos meus estudos já tinha mostrado o que era o essencial do chão de fábrica. O chão de fábrica, para que as mulheres, para que os homens conseguissem erguer-se, era exatamente essa atitude. Pegar o que era possível, imaginar como faturar de forma ilícita, como meu pai tinha me ensinado, e começar um recomeço de vida.
dar continuidade à vida. E isso aconteceu. Foi quando começamos a perceber que as nossas outras empresas estavam também se desenvolvendo. E essa demanda que Estela conseguia manter de 30 mil ovos dias era também favorável, crescente. 300 mil ovos dia. E nós tínhamos que fazer essa desova. Nós tínhamos que vender o tomate. E não tinha que esperar que fosse numa loja só bem montada, não. E as pessoas chegavam e diziam, mas a senhora, o que tem? Eu sou eu, onde eu estiver. Não é a roupa, não é o colar que vai dizer se eu devo ou não fazer certas atitudes, desde que a atitude seja digna, seja empreendedora. E é isso que vocês fazem aqui. Vocês são inspiradoras, mulheres inspiradoras que contribuem para a história da cidade do Açu. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, Lucílio, por esse jardim fantástico. Muito obrigada, vocês todas, por este momento da gente poder não só reviver a nossa vida. Eu até pensei no início, Estela, como é que vai ser? Precisa preparar slide? Precisa... Foi. É palestra? Precisa... Não, mamãe, eu acho que vai ser uma conversa. Então, é um network? Vamos lá. Eu sento e vou conversando o dia. Eu tenho muita historinha para contar. Vai dar certo. Assim era que minha neta dizia. Quando ela chegava lá em casa, que começava a me ver nadando na piscina, sem técnica, de todo jeito, mas nadava, atravessava de um lado para outro, ela dizia, ela que era de escola, aí dizia, vó, eu vou lhe ensinar a nadar, vó. Agora tenha foco. Foco no que eu lhe ensinar. Então, gente, é isso. E ainda hoje eu faço as coisas com esse cuidado do foco no que devo dizer. Meu neto mesmo, de 11 anos, agora, há poucos dias, de ser um mês passado, mais ou menos, eu cheguei para ele, tinha conversado com uma professora amiga, uma catequista, e muito entusiasmada, ela chamando para ele ir lá para a catedral, para ela dar umas lições, ia haver um curso, né, para os meninos poderem trabalhar no cerimonial da missa. Aí eu fui falar com ele. E quando eu fui começando a dizer que era uma professora catequista, que ensina eles a dirigir uma missa, ajudar o padre, ele disse, vó, calma, vó. Primeiro, eu não quero sair do meu colégio. Eu gosto dos professores do diocesano e vou continuar estudando no diocesano. Outra coisa, vó, eu não quero vestir aquelas roupas da igreja. Eu não gosto daquelas roupas para eu estar vestindo. E outra coisa, vó, eu já pensei, eu sei o que eu quero fazer e eu vou trabalhar na TCM. Não pude fazer mais nada. Obrigada a vocês por estarem me ensinando ainda como meu neto de 11 anos. Obrigada, dona Zilene. Meu Deus, nós somos tão agraciadas que, se vocês olharem, olha a riqueza que coisa neste linda. jardim que o Senhor nos preparou para este fim de tarde, né? Bênçãos de Deus no jardim da princesinha, né, Lucília? Olha só.